no nome dele, que nós sabemos que ele é grande e a tua misericórdia dura para sempre. Amém? Vamos orar neste momento, para que Deus venha abençoar esse culto, para que Deus venha abençoar cada um de nós, para tudo que for feito aqui seja para a honra e glória do nome dele. Baixa a tua cabeça, vamos orar ao Senhor neste momento, entrega esse culto nas mãos dele, para que ele nos conceda graça, misericórdia, sabedoria que vem do céu, para que cada um de nós possa sair daqui cheio do Espírito Santo. Senhor, graças te damos por este momento, graças te damos por mais esse dia. Senhor, nos conceda graça, misericórdia, sabedoria, para que possamos, Senhor, nessa noite compreender a tua palavra, abrir o nosso coração para receber a tua palavra, para que ela possa penetrar em nosso coração. Senhor, abençoa cada família aqui representada, aqueles também que não puderem estar aqui, onde estiver, o Senhor esteja com eles. Senhor, no nome de Jesus, colocamos tudo a ti, Senhor. Nos conceda graça nessa noite, Senhor, e misericórdia. É o que nós oramos no nome de Jesus. Amém. Vamos colocar de pé, quem puder, por favor. Abra sua Bíblia lá no livro de Salmos. Vamos fazer a nossa primeira leitura. Salmos 95. Salmos 95. Salmo 95, a palavra do Senhor nos fala assim: vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graça e toreemos com salmos, porque o Senhor é Deus supremo, o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes que pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra das suas mãos, os continentes. Vinde, adoremos e postemos, ajoelhemos diante do Senhor, que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelha de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais de coração, como em derivado, como no dia de maçã do deserto. Quando vossos pais me tentaram, quando me aprova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com esta geração e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Podeis sentar, meus irmãos. Esse salmo, além de ser um salmo de louvor, é um salmo que ele nos adverte que temos que render o nosso coração. Porque no versículo 7, ele fala assim, no finalzinho, na parte B do versículo 7, ele fala assim: hoje, se ouvires a sua voz. Na parte A do verso 8 ele fala: não endureçais o coração, se ouvirdes a sua voz. Às vezes nós trancamos nosso coração e não ouvimos a voz do Senhor. Não tem como, meus irmãos, não tem como o Senhor trabalhar o nosso coração se não nos ouvirmos a voz dele.
Porque quando nós endurecemos o nosso coração, não tem como o Senhor trabalhar nele. Então precisamos nos render ao Senhor. E ele ainda fala assim, no versículo 10: durante 40 anos estive desgostado com essa geração. Porque mesmo ali no deserto, o Senhor mandava pão, água, comida, e mesmo assim o povo murmurava. Mesmo tendo tudo, mesmo assim o povo não era grato ao Senhor. Mesmo com tudo. E na nossa vida não é diferente. Às vezes nós não temos gratidão ao Senhor por tudo que Ele é, por tudo que Ele faz na vida de cada um de nós. Mesmo assim, o nosso coração ainda é duro. Mesmo assim, nós não temos gratidão ao Senhor. Ele ainda fala assim, na parte dele, fala assim: não conheço os meus caminhos. Porque às vezes nós não conhecemos os caminhos do Senhor. Ali aquele povo no deserto ali não sabia, não acreditava, não cria no Senhor, que o caminho estava preparado para cada um, que reconhecesse o Senhor, que não endurecesse o coração, mas que o caminho já estava preparado, assim como prefeito. O mar vermelho foi aberto e o povo foi liberto. E na nossa vida não é diferente, meus irmãos. Temos que abrir o nosso coração para a palavra do Senhor. Temos que abrir o nosso coração para que Deus possa penetrar e trabalhar o nosso coração. Precisamos entregar a nossa vida ao Senhor. E ele ainda fala assim no verso 11: por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Isso aqui está falando do juízo final. O juízo final. Aquele que endureceu o coração, tiver com o coração duro e não arrepender, não haverá descanso, não haverá luz. Porque ali o Senhor, no dia do julgamento, Ele sabe do meu coração e do seu. Se o nosso coração está quebrantado, se o nosso coração está o coração ligado a Deus, se o nosso coração é um coração de arrependimento, um coração de perdoar, nessa noite, meus irmãos, entregue o teu coração ao Senhor. Talvez eu e você não tivemos o êxito na nossa caminhada ao Senhor, mas é porque nosso coração ainda está endurecido. Ainda nosso coração não foi quebrantado. E nosso coração é só quebrantado quando nós colocamos ele diante do Senhor e dispomos: Senhor, trabalha o meu coração, quebranta, tira tudo aquilo de mim que me impede de receber a palavra, tira tudo aquilo de mim que me impede de caminhar junto de Ti. Então nessa noite nós vamos orar ao Senhor, vamos pedir a Ele que nos conceda essa misericórdia que nós sabemos que vem do Senhor, para que nosso coração nessa noite saia daqui um coração quebrantado, mas um coração arrependido e consciente de que só dessa forma nós podemos alcançar a misericórdia do Senhor. Baixa a tua cabeça, vamos orar ao Senhor, vamos entregar tudo nas mãos dele. Queria pedir ao nosso irmão Maria que faça essa oração por toda a igreja, no nome de Jesus. Maria
misericórdia, porque nós sabemos que nós, na maioria das vezes, ó Pai, pecamos contra o Senhor, porque o Senhor sabe que nós somos pecadores, mas também nós temos a certeza de que o Senhor nos perdoa, por intermédio do sangue de Jesus derramado naquela cruz. E é com essa confiança de perdão das nossas vidas que nós nos achegamos até o Senhor. Que nós nos achegamos diante dos seus tronos, Senhor, maravilhoso, de graça, e te pedimos que o Senhor seja conosco, Pai. Onde quer que a gente esteja, que nós possamos sentir o seu Santo Espírito ao nosso redor, que nós possamos, Senhor, estar sempre com o coração cheio de graça, cheio de paz, que as pessoas possam ver, Senhor, a diferença que é entre aqueles que te servem, entre aqueles que te buscam e os ímpios, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia daqueles que não te conhecem, que o Senhor tenha misericórdia daqueles que não te servem e não te buscam, Senhor. E nós te pedimos que o Senhor nos use, Senhor, nos use na divulgação do seu Evangelho, na divulgação da sua palavra, que o Senhor possa sempre estar nos usando, Senhor, como verdadeiros servos, benditos aos seus pés. Fica conosco, ó Pai, e aceite a nossa oração de gratidão por tudo. Em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Nós tivemos ali no horário de visita hoje no hospital. Graças a Deus o pastor já se encontra bem melhor. Acho que logo, amanhã ou depois, mais provável ele já vai ter alta. Em nome de Jesus. Amém? Chama a equipe de louvor aqui, nós vamos estar cantando uma canção ao Senhor.
Apocalipse 3. Apocalipse 3, versículo 19. Apocalipse 3, verso 19, a palavra do Senhor nos fala assim: eu repreendo e disciplino a quanto amo, ser, pois, zeloso e arrepende-te. Eu repreendo e disciplino. Vamos ter nosso momento de condução, onde nós podemos chegar ao Senhor e nos arrependermos de nossos pecados, de nossas falhas, de nossas impurezas, porque Ele fala aqui que Ele repreende e disciplina. Mas se o nosso coração não for quebrantado, e se nós não nos arrependermos diante de Deus, nada adianta. Então, por isso, nesse momento, nós vamos ter um minuto de oração silenciosa. Baixa a tua cabeça. Só o Senhor sabe e sonda nosso coração. Se o nosso coração é um coração de arrependimento, se nós temos um coração que possa reconhecer que somos pecadores, neste momento nós vamos orar ao Senhor, pedindo perdão por tudo que nós praticamos que não agrada o nome do Senhor. De nosso irmão Mateus, que faça uma oração em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui, reconhecendo as nossas fraquezas, as nossas falhas, e nós pedimos ao Senhor que tenha compaixão de nós. Amém, Jesus. O Senhor, mais uma vez, tem misericórdia das nossas vidas, nós estamos com carência. O amor, pela graça e pelo perdão. Sua palavra nos diz para que o Senhor tenha aquele que o Senhor ama. É verdade, Senhor. Nesse momento que nós estamos pedindo perdão pelas nossas falhas, também vamos sentir de alegria por saber que nós somos amados pelo Senhor. Amém, Jesus. Então, que o Senhor, mais uma vez, perdoe todas as nossas falhas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Abra sua Bíblia lá comigo, lá no Salmo 24. Salmo 24. Eu chamo a equipe de louvor para aqui à frente. Nós vamos cantar ao Senhor quando Salmo 24. Salmo 24, verso 1. A palavra do Senhor nos fala assim: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nela habitam. Então, que a palavra já deixa bem claro para nós
tudo aqui é dele, tudo pertence a Ele. Neste momento nós vamos entregar nossos dízimos à casa do Senhor. Você que trouxe o teu dízimo, a tua oferta, traga com amor, porque a palavra aqui deixou bem claro para nós que nada é nosso, tudo pertence ao Senhor. Enquanto os irmãozinhos cantam, estão entoando a canção, traga teu dízimo, a tua oferta, em nome de Jesus. Pedir a nossa irmã Dona Neuza, faça uma oração, agradecendo pelos dízimos, pelas ofertas, em nome de Jesus. Deus, Pai, estamos agradecendo na tua casa, cada um dos teus irmãos, Senhor. Quero te agradecer, Senhor, por essas pessoas que ofertaram, Senhor, e aqueles que não puderam, que eu posso dar recursos, que posso haver recursos na tua casa. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Senhor, alece os nossos corações, nos dá sabedoria, Senhor, para nos servir melhor. Eu te peço agradecida, em nome de Jesus. Amém. O Salmo 95, assim como nós vemos logo no começo, logo no versículo 1, ele fala assim: vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Nós vamos louvar o Senhor. Você que puder, coloque de pé. Vamos louvar o Senhor com alegria, no nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Vamos adorar o Senhor em comunhão, amém? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em comunhão, né? Então, enquanto nós estivermos adorando em comunhão, eu tenho certeza que os céus se abrirão as portas a nosso favor, amém? Mas para que isso aconteça, o nosso louvor tem que ser um louvor em verdadeira adoração, amém? Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor desse
costumo, quando eu ministro, falar uma coisa que, quando a gente está aqui, né, é uma emoção, de sentimento de emoção. Não falando do espiritual, né? Aí eu já estou falando do emocional. É uma emoção muito forte que a gente consegue sentir na igreja. E falando do espiritual, é maior ainda. Vocês podem dar um postinho de quem é ministrante de louvor que está aqui assim, não, mãe, gente. A gente consegue ver a atmosfera espiritual e sentir quando vocês abrem a boca para adorar. E toda vez que eu sinto isso, eu começo a perder os equilíbrios, sabe? Aí já é um emocional mesmo, humano falando. E eu falo assim, gente, isso aqui é um ensaio. Isso aqui é o nosso ensaio. Quando nós estivermos lá no céu, estaremos dessa mesma forma. E aqui transforma num coral tão nítido, tão maravilhoso, tão gostoso. E agora eu quero que vocês, junto com a gente, continuem entoando esse refrão. E coloquem isso na cabeça de vocês, eu estou ensaiando. Isso aqui é meu ensaio para quando eu estiver lá no céu. E eu quero estar agora, Senhor, como se eu estivesse ensaiando agora. Sinta esse ensaio. Porque quando eu estiver no céu, será muito maior do que isso. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és Deus, totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Amém. Quero chamar as crianças aqui. As crianças que vão descer, vamos orar por elas. Em nome de Jesus. Já desceram? Amém. Ainda tem criança aqui. Vem cá, as crianças que estiverem aqui, vamos orar por elas. Amém. Senhor, obrigado por cada criança aqui, Senhor. Conceda graça e misericórdia, que elas possam crescer na presença do Senhor. Também abençoa os pais, Senhor, dê sabedoria para cuidar, para mostrar qual o caminho que deve andar, Senhor. Que eles possam mostrar a palavra do Senhor, que eles possam, Senhor, crescer com saúde, acima de tudo na presença do Senhor. É o que nós oramos nessa noite, agradecido por cada criança, Senhor, que se encontra aqui, no nome de Jesus. Amém. Poderão descer. Quero chamar aqui à frente nosso irmão Rafael, que vai trazer a palavra ao nosso coração nessa noite. Estenda a tua
a mão para cá, vamos orar pela vida do Rafael, por essa palavra que vai ser ministrada ao nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. Senhor, graças te damos, Senhor, por mais esse dia na tua presença, Senhor. Quero colocar em especial, Senhor, a vida do Rafael. O Senhor continua, Senhor, e abençoando, Senhor, suprindo as suas necessidades, Senhor, dando saúde, sabedoria, entendimento da tua palavra, Senhor. Toda a tua família também, Senhor, conceda saúde e graça, Senhor. Coloca essa palavra que foi colocada no coração dele e vai nos trazer essa noite, Senhor. Tudo que sair, que for ministrado, que sair da boca dele, Senhor, seja do Senhor. Conceda graça, Senhor, a cada um de nós ao ouvir essa palavra, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia e nos conceda graça nessa noite. É que eu oro e agradeço no nome de Jesus. Amém. Obrigado. Boa noite, irmãos. A graça e a paz. Então, como já foi noticiado aqui à frente, como já sabe, o nosso pastor está cometido de doença também, mas graças a Deus já está se recuperando e logo ele volta para os seus trabalhos. E nessa noite de hoje eu fui escalado para estar fazendo o papel, fazendo a mensagem no dia de hoje. Então, que Deus possa, assim como faz comigo, com todos que aqui possível, que Deus possa me usar o instrumento da vontade, possa falar com todos cada dia. E para estar a mensagem de hoje, eu escolhi o texto que está em Mateus, para seus irmãos criaram, o livro de Mateus, no capítulo 24. Vamos ler quase todo, do versículo 1 até o 24, até o 44. Evangelho de Mateus, capítulo 24, vamos estar lendo do versículo 1 até o 44. Mateus 24, 1 ao 44, nos fala o seguinte: Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, os seus discípulos se aproximaram para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: vocês estão vendo todas essas coisas? Em verdade lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, quando os discípulos se aproximaram dele e, em particular, lhe pediram: diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá de sua vinda pelo fim dos tempos. E Jesus respondeu: tenham cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação e rei contra rei, haverá fomes e terremotos em vários lugares, porém essas coisas são o princípio das dores. Vocês serão entregues para serem maltratados e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos vão se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão muitos. E, por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para o testemunho de todas as nações, então virá o fim. Quando, pois, vocês virem situado num lugar santo abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, que nem entenda, então os que estiverem na Judeia fujam para os montes, quem estiver no terraço não desça para tirar de casa alguma coisa, e quem estiver no campo não volte atrás para buscar sua capa. Ai das que estiverem grávidas, das que amamentarem naqueles dias, orem para que a fome de vocês não aconteça no inverno nem no sábado,
porque eles têm para ver a grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nunca jamais haverá. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém disser a vocês, olhem, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Eis que tenho dito isso a vocês. Portanto, se disserem a vocês, eis que ele está no deserto, não vão lá. Ou se disserem, eis que está no interior da casa, não acreditem, porque assim como o relâmpago sai do oriente e brilha até o ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se juntarão as abutres. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo às nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará seus anjos com um grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendam a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se removem e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também vocês, quando vierem todas essas coisas, saibam que está próximo às portas. Em verdade, lhes digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho senão o Pai. Pois, assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casaram e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então dois estarão no campo, um será levado, o outro será deixado. Duas mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o dia do Senhor. Porém, considerem isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Amém, irmãos? Oremos para a Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor Deus, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para ouvir a Tua voz, aprender os Teus ensinamentos. Ora, nesse momento em específico, Pai, para que o Senhor nos instrumento da vontade, Pai, fala a todos que estamos sobre essa palavra que acabou de ser lida, Pai. Que o Senhor nos diga tudo o que é necessário para a nossa preparação, para o cumprimento da Tua obra de salvação. Que o Senhor possa fazer com que essa palavra seja fixada nos corações de todos que aqui estão, Senhor Deus. Deus, que a Tua obra não é feita por homens, Pai, mas homens são usados por Ti para que a Tua obra seja feita. Então, que nós possamos sair daqui com a palavra em nossas mentes e nossos corações e possamos fazer a Tua vontade, Senhor. Então, temos esperado a Tua porta. Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como vocês viram, essa palavra fala sobre os sinais da volta de Cristo, a segunda vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo, irmãos, é a gloriosa doutrina da fé cristã, é o ápice, é o ponto alto da nossa fé cristã. E muitas pessoas, irmãos, negam que Jesus voltará. Muitos ficam até marcando uma data específica, ficam tentando profetizar em qual data exata será essa volta de Jesus. Já outros até acreditam que Jesus irá voltar, mas não vivem de uma maneira condizente com essa expectativa. Há também os que acreditam, irmãos, que a história não tem uma consumação, não tem uma sequência. Acham que a história acontece de forma aleatória, sem rumo, sem direção. Mas a segunda vinda de Cristo, irmãos, ela é necessária justamente para que haja a consumação da história, a consumação dos tempos. E há os que acreditam que a história está dando voltas, né? O que aconteceu é o que acontece agora, o que acontece agora é o que já aconteceu, algo sem perspectiva, realmente uma tragédia. E a nós cristãos, irmãos, acreditamos que só tem um sentido, um caminho para a sua consumação. E nessa consumação acontece a vitória de Cristo e da sua igreja. A história está sendo levada, irmãos, para esse momento glorioso em
porque Jesus virá e colocará todos os seus inimigos debaixo dos seus pés e julgará todas as nações. E haverá então, irmãos, depois disso, uma bem-aventurança eterna e uma condenação eterna. Irmãos, no início do capítulo, nós às vezes pode passar despercebido, né? Mas muitos que leem esse conhecido capítulo do livro de Mateus focam apenas na parte dos sinais da volta de Cristo, que é a parte mais marcante realmente desse texto, né, que Jesus está falando com os discípulos, aquilo que vai indicar a sua volta. No entanto, a gente percebe no início que os discípulos eles chamam Jesus, né, para mostrar a eles o templo de Jerusalém, e logo em seguida, Jesus afirma que ali, naquele templo, não ficará pedra sobre pedra. Em seguida, logo depois de Jesus fazer essa afirmação, os discípulos fazem duas perguntas a Jesus. Eles perguntam quando essas coisas acontecerão, ou seja, se referindo à destruição do templo de Jerusalém, e qual será o sinal da sua volta, o sinal dos fins dos tempos. O templo de Jerusalém era o monumento mais belo que havia naquela época, mais belo até que o templo de Salomão. Ele levou 46 anos para ser construído. E esse templo de Jerusalém, ele foi destruído no ano 70 pelo general Tito do Império Romano durante a guerra de Jerusalém, a guerra judaica romana. Então a gente vê que a primeira profecia que Cristo falou nessa passagem, ela já foi cumprida. Está registrado historicamente o cumprimento dessa profecia. Inclusive até hoje, uma parte desse templo de Jerusalém existe em Israel, que é o famoso e conhecido Muro das Lamentações em Jerusalém. Já a segunda pergunta dos discípulos nada tem a ver com a destruição do templo de Jerusalém. Essa pergunta sim fala sobre os sinais. Pergunta quais sinais ocorrerão antes da segunda vinda de Jesus. É sobre isso que nós vamos tratar nessa noite de hoje. E, meus irmãos, a pregação do Evangelho a todas as nações. Jesus fala no versículo 14: e será pregado esse Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Antes de Jesus subir aos céus, irmãos, ele determinou aos seus discípulos e deixou a comissão do seu projeto de salvação para que todos eles pregassem o seu Evangelho e assim fizessem mais discípulos de todas as nações. E assim a igreja foi avançando rapidamente. No primeiro século, em poucas décadas, a igreja de Jerusalém passou até Roma. Paulo plantou diversas igrejas, mais províncias do Império. Rapidamente o mundo inteiro conheceu o Evangelho. E assim, com o passar do século, o Evangelho tem sido conhecido, espalhado pelo mundo inteiro. Quem imaginaria, naquela época, que aquele evento local, aquele abalo que Jesus causou com sua passagem, pregando e confrontando as pessoas, quem imaginou que aquilo não acabaria junto com a sua morte, que aquela mensagem seria apagada logo após a sua morte? Mas, pelo contrário, que essa mensagem fosse resistir aos séculos, que essa mensagem se espalhasse cada vez mais. E hoje, nós temos, para citar um exemplo, as mídias sociais. Nós temos a internet que permite que se fale em um lugar, possa ser ouvido e visto em todo o mundo. Não existe hoje mais nenhum lugar que seja alcançado, até mesmo nos lugares mais inóspitos da terra. A pessoa tem acesso à internet, tem acesso ao celular, até mesmo nas tribos indígenas que antes eram até inacessíveis. Hoje essas pessoas têm acesso. Então, é possível que hoje você faça uma pregação em um lugar e todos os lugares do mundo sejam alcançados por essa pregação. Quem diria naquele tempo que isso seria possível naquele tempo de Jesus? Existiria um mecanismo capaz de propiciar que o Evangelho fosse pregado dessa maneira? Então, irmãos, para nós que algo que parece ser natural, né? Algo para nos acontecer, imagina que eu tenho um pouco de conhecimento disso. A gente vê que mais uma profecia de Jesus acontece aos nossos olhos.
Irmãos, a perseguição do povo de Deus, também nós falamos aqui, nessa passagem, que Jesus indicou como símbolo sinal, que haveria perseguição do seu povo. Os versículos 9 e 10 diz que vocês serão entregues para serem maltratados e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos vão se escandalizar, traindo e odiar os outros. E também sobre a grande tribulação, que fala no versículo 21 e 22. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nunca jamais haverá. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Aqui é a grande tribulação que Jesus fala sobre ela, a perseguição religiosa. O povo de Deus, irmãos, não é perseguido por causa do cometimento de crimes. O povo de Deus, irmãos, é perseguido justamente por causa do nome de Jesus. Desde sempre o povo de Deus é perseguido por essa razão. Milhões de cristãos, irmãos, já foram mortos, isso é registrado historicamente, todos nós sabemos disso, simplesmente por pregar o Evangelho. No Roma, por exemplo, que é um dos exemplos mais notáveis, no período de Nero, quantos cristãos foram mortos, milhares, de maneira cruel, crucificados, queimados, foram jogados na arena para servir de espetáculo para o povo. Isso não é história, não é fato. Imagina quão terrível é isso. Recentemente, o número de cristãos mortos ainda maior. No século XX foi o maior número de cristãos mortos já registrados pelo nazismo, fascismo, comunismo, pelas religiões radicais. Hoje o povo de Deus continua a ser perseguido, irmãos, fisicamente, psicologicamente, espiritualmente, ideologicamente. Na Nigéria, por exemplo, para citar um exemplo bem recente, milhares de cristãos vêm sendo perseguidos e mortos. Isso nem é muito veiculado, nem é muito noticiado. E a gente percebe, irmão, que há uma dificuldade, às vezes, de explicar por qual razão. A gente sabe, porque a gente conhece a palavra, sabemos que essa perseguição é por causa do nome de Jesus. Mas no mundo todo há uma dificuldade de explicar por qual motivo o povo de Deus é tão perseguido. Se fosse uma perseguição pontual, em alguma época da história, talvez seria até aceitável, mas essa perseguição é desde a vida de Jesus sem cessar. Passa ano, passa época, e o povo de Deus é perseguido. E ninguém sabe explicar porque os cristãos, o Evangelho não interfere na disputa financeira que existe entre as nações, não interfere na disputa territorial, não interfere em nenhuma disputa, em nenhuma questão material das nações, mas é uma questão espiritual. Por isso que essa perseguição às vezes é difícil de explicar, porque realmente é uma guerra espiritual que acontece invisível aos nossos olhos. A gente às vezes, o povo judeu, embora a salvação não seja mais exclusiva, o povo judeu fisicamente, mas sim de todos aqueles que creem também, os judeus que creem em Cristo, mas a gente vê que, por ter sido Israel territorialmente excluído por Cristo, no lugar que deu início a toda essa obra de salvação, que existe realmente o tempo inteiro, uma guerra, um confronto dos judeus pelo nazismo, é algo que realmente parece ser sem explicação. Por que esse ódio todo contra essas pessoas estende ao povo cristão? Então é mais uma profecia, um sinal que Deus já nos alertou que ia acontecer. O que Jesus nos alertou acontece. E acontece de uma maneira tão perfeita que às vezes pode passar despercebido. A gente acha que é algo natural. Porque acontece exatamente como Jesus nos deixou escrito. Irmão, Jesus nos fala também sobre a apostasia. O que é a apostasia? A apostasia resulta o afastamento das pessoas da verdade. Isso é a apostasia. Nos versículos 4 e 5, Jesus falou o seguinte: tenham cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão muitos. Já no versículo 24 ele fala: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Hoje, irmãos, o que nós vemos hoje? O surgimento de novas religiões o tempo todo, o tempo inteiro, surge uma religião nova, uma denominação nova, e cada vez com mais frequência, banalizaram o termo religião. Hoje, um exemplo que eu falo é evangelho. A gente até tem o termo evangelho é até queimado na sociedade. De todas as denominações que se dizem evangélicas, fazem escândalos o tempo inteiro, utilizando o nome de Jesus, simplesmente para atendimento de
de questões de desejo, satisfação material, exclusivo deles mesmos. E normalmente são essas que têm maior autoridade. A gente vê religiões milenares fugindo da verdade. Existem inúmeras religiões seculares, como o budismo, o hinduísmo, seitas, cada um com a doutrina, cada um com a sua verdade, cada um com um ensinamento diferente. Todo mundo está perdido no meio disso, né? Ninguém sabe o que é a verdade. Cada um prometendo algo, muitos com promessas de todos, a grande maioria. Você vem contra o interesse das pessoas, né? E conseguindo cada vez mais seguidores. Mas a verdade do Evangelho, muitas vezes, era confronto, né? Na grande maioria das vezes, porque a verdade do Evangelho fala contra justamente a nossa natureza pecaminosa, né? Tudo que nós somos. Mas, por isso que essas religiões novas, elas são assim, essa natureza. Por quê? Porque justamente o que Cristo nos falou sobre a apostasia, né? Elas vêm para enganar. Então elas mexem naquilo que conquista, que coça os ouvidos do ser humano, que são os desejos da carne, aquilo que conforta a pessoa, aquilo que vai na fraqueza da pessoa e gera um prazer imediato. Né? Hoje, quando muitos vão criticar esses falsos pastores, né? Eles falam que são as religiões que afagam o ego, né? Maciam o ego. E é verdade. Né? A religião que fala que está tudo bem, está tudo certo, que você faz certo, que Jesus te ama e é só o amor do mundo, né? Não é o amor real, né? O amor real a gente sabe que é buscar fazer aquilo que Jesus nos ensina. Então não vejo um sinal, mais um sinal claro da volta de Jesus. São as falsas doutrinas, os falsos profetas, os falsos mestres, os falsos crentes, os falsos cristos, afastando as pessoas da verdade. Então Jesus diz: muitos virão dizer ser Cristo, dizer ser a salvação, até mesmo os próprios eleitos, se for possível. Mas aqueles que são escolhidos, a gente sabe que ele não irá perder nenhum deles. Isso é um sinal claro da volta de Jesus. Irmãos, a depravação moral está falada aqui no versículo 12. Está escrito o seguinte: e por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Versículo 12. Irmãos, o que é o mundo hoje? O que é o nosso mundo hoje? O mundo hoje não é apenas a tolerância do que é errado. Se fosse isso, né, estaria até bom diante do contexto que a gente está vivendo. Mas na verdade a gente vê uma promoção do que é errado, muito mais do que aceitar o que é errado. É uma inversão de valores que vem se tornando normal. Os valores vêm se tornando a inversão. Ou seja, o que é certo de fato vem se tornando errado. Às vezes a gente fica até meio maluco. Se a gente começar a acompanhar muito o noticiário, acompanhar muito a cultura que é pregada pelo mundo, a gente começa a se questionar: eu estou vivendo no mundo errado. Eu estou vivendo errado. O que eu acho que é certo, começa a questionar se é certo mesmo. Então a iniquidade não só cresce, ela se multiplica. Cada vez mais os povos são entregues à imoralidade, que é certo e que é errado, onde explicitamente ser conservador é condenado. Antes eram as pessoas que eram conservadores, mas hoje está claro que é explícito. Hoje ser conservador, se for olhar para tudo mundo, isso é errado. Ser conservador, você está agredindo as pessoas. Se você é conservador, você está ofendendo as pessoas. Mas tem pessoas que acreditam que respondem até por crimes, quando tentam agir de uma maneira conservadora. Recentemente, você dá um exemplo, né, para ilustrar isso que eu estou falando. Acho que a grande maioria que tem conhecimento, apesar que ainda acompanha, mas é tão despejado nisso, né, nos meios de publicidade, que a gente acaba tendo conhecimento. No carnaval, no último carnaval, uma exposição do Rio de Janeiro, retratou os cristãos, os conservadores, em uma lata de conserva com a Bíblia na mão. Então, a gente vê que está cada vez mais explícito esse ódio contra quem busca viver os caminhos de Cristo, contra quem busca lutar contra o pecado e viver de uma maneira conservadora, de uma maneira correta, uma maneira que faz bem para todo mundo. A gente percebe então que o desejo real dessas pessoas era aniquilar com todos que prezam pelo Senhor. Mas como eu também seria escandaloso demais, né? Mas o que eles desejam é isso. Aos poucos eles vão revelando as reais intenções. Mas eles estão quase lá. A gente vê que está tão avançado que
Estou chegando quase perto disso, de uma aniquilação real de todos que são conservadores. Porque o ódio, eu falo com as mídias sociais, como eu citei aqui antes, tem um lado ruim, e às vezes o lado ruim tempera mais, mas tem um lado bom que pode ser usado para divulgar mais as coisas erradas e também a palavra de Deus. Quando pessoas vão falar a palavra de Deus em público, o ódio que se levanta, o ódio terrível, às vezes está acontecendo um crime, um assalto, e a pessoa passa, só olha, mas quando a pessoa às vezes não está falando a palavra de Deus, parece que é o próprio demônio encarnado que se levanta para aquelas pessoas. Então hoje o que gera engajamento é o quê? É intriga, é imoralidade, é escândalo. Quando você entra no site da Globo, que é mais comum, o que está no destaque? É uma pessoa que fez o bem, igual aquela pessoa que dá a vida para matar para impedir que mais alunos dele fossem mortos. Você não tem destaque, não. Isso aí, às vezes, muita gente nem tem conhecimento. O que está em destaque lá é artista que está namorando com outro artista, que trocou de namorado, é um funkeiro que fala sobre o crime, que faz apologia a crime, a sexualidade, escândalo de corrupção. São pessoas que, às vezes, na maioria das vezes, conseguiram seus patrimônios de maneira ilícita, que pouco importa, o que importa é a demonstração de poder material. É isso que gera engajamento na cultura do mundo, que é totalmente oposta à cultura de Deus. Então, nós não podemos, eu não posso, ninguém pode, não podemos ser hipócritas também, de achar que nós não na moralidade, nós somos limpos, totalmente limpos. Nós temos que reconhecer a nossa condição pecaminosa, mas a questão é: o que é errado é um acidente em nossas vidas, o que é errado é uma falha no nosso caráter, uma falha nossa. O que é errado, ou o que é errado é a diretriz das nossas vidas. É isso que eu quero dizer. Que nós ainda somos pecadores, nós cometemos erros, mas é isso que define a diferença de quem é o povo de Deus, de quem não seguirá a Cristo. O pecado é detestável por você busca ser santificado por Cristo, não pela força do seu braço, mas sim trabalhando a palavra, se dedicando a Deus, orando todos os dias para que a sua vida seja, o seu vídeo seja preenchido pela palavra, naturalmente Cristo te molde. Ou o errado é o que nós aceitamos como correto, como não faz. Essa é a diferença determinante entre os filhos de Deus e os filhos do mundo, os filhos do inimigo. Jesus também, irmãos, fala nesse texto que nós lemos sobre o anticristo. No versículo 15, está escrito o seguinte: quando, pois, vocês virem situado no lugar santo abominável da desolação, que falou o profeta Daniel, quem lhe entenda, então, se estiverem na Judeia, fuja para os montes, quem estiver enterrado na mesa para tirar de casa coisa alguma, e quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e que aumentar naqueles dias, olhem para que a fruta de vocês não aconteça no inverno, nem no sábado, porque eles têm haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nunca jamais haverá. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Aqui, irmãos, Jesus está falando sobre o anticristo e ele responde aquelas duas perguntas. Não fala somente sobre os sinais de sua volta. Ele fala também sobre a destruição do templo, porque claramente ele fala que algo terrível naquela época, quando houve o ataque de Roma sobre Jerusalém, era uma cidade do lado, não havia tempo nenhum para que o cerco de Jerusalém fosse quebrado por aquelas pessoas, para que elas voltassem para buscar algo. Enfim, foi algo terrível. E aqueles que estavam de fora, certamente, não voltariam para o caos que estava acontecendo em Jerusalém. E também sobre os últimos tempos, porque de igual maneira, assim será chegado o anticristo, o abominável é o anticristo. Porque é uma questão complexa também de ser entendida, porque na Bíblia não deixa claro o que é o anticristo, quem será o anticristo, um homem, um sistema, não sei outra coisa. Então a Bíblia não mostrou para nós claramente o que é o anticristo, só diz que o anticristo irá vir antes da volta de Jesus. No entanto, o que nós precisamos saber é que esse momento será um momento de grande tribulação, assim como aconteceu naquela época em que Jerusalém foi atacada e foi destruída, foi destruído o templo pelos romanos. Assim será o dia da grande tribulação, será um momento que não dará tempo de se salvar nada.
somente a si mesmo. De fato, não dá tempo de você voltar para pegar nada. Então, é um recado que deve nos alertar para o seguinte: nós devemos preparar antes, porque no dia não haverá tempo mais nada. Voltando aos sinais, irmãos, Jesus fala de guerras e rumores de guerras. O versículo 6 diz: e vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça. Mas ainda não é o fim, porque nação se levantará contra nação e rei contra rei. Haverá fomos e terremotos em vários lugares. O mundo, irmão, sempre foi palco de guerra, desde quando aconteceu a primeira guerra familiar dentro da casa, que Caim matou Abel. A partir de então, a história do mundo, tem um historiador que me fugiu uma agora, mas ele fala que a história do mundo pode ser contada através das guerras. Tamanha é a frequência de guerra no mundo. No entanto, o crescimento desses conflitos, irmãos, com o número de mortes crescente, é cada vez maior. Vejam as guerras recentes, com milhões e milhões de mortes, cada vez mais as potências mundiais têm mais poder de aniquilação e de uma só vez, e cada vez mais eles produzem armas que conseguem aniquilar mais pessoas de uma só vez. Sempre tem uma guerra em cada vez mais mortíferas, com mais volume e com mais intensidade. O Senhor Jesus nos alertou sobre isso. A palavra também nos fala aqui, né, que eu acabei de ler, no versículo 6 e 7, sobre fomes e terremotos em vários lugares. Também é algo que sempre aconteceu, e sempre acontece, fomes e terremotos, mas terremotos principalmente a partir do século XX, a ocorrência tem sido muito maior, ou pelo menos mais registrada. Ainda que seja questão de tecnologia, que hoje tem muito mais aparelhagem para registrar os terremotos, mas vejam que o aumento desses fenômenos aconteceu muito como Jesus ia prever isso naquela época. Seria muita sorte se Jesus soltasse uma profecia no ar e acontecesse tudo certinho. Se eu pensasse, vou morrer mesmo, se não acontecer alguma coisa, não tem problema. Não é assim. A gente vê que tudo acontece estritamente como está na palavra de Deus. Aqui nessa versão que a gente não fala sobre epidemia, mas algumas versões falam também sobre o sinal final dos tempos, as epidemias. E na versão, no paralelo desse capítulo de Mateus, que está em Lucas 21:11, né? Lucas narra essa mesma história, ele fala sobre as epidemias. O mundo também sempre foi pauta de doenças, sempre foi pauta de epidemias que dizimaram milhões de pessoas ao longo da história. Acho que a gripe espanhola, né? Algumas outras são bem famosas, né? Mas mais recentemente em 2020 nós tivemos a pandemia do Covid, que não atingiu somente um lugar, mas uma pandemia que atingiu o mundo inteiro. Acho que nunca houve algo assim, se houve, é muito raro acontecer. Uma pandemia que se espalhou, uma pandemia globalizada em todos os locais da Terra. Então vejo mais sinais preditos por Cristo que ia acontecer. Tudo que foi profetizado nesse campo. Agora, irmãos, a respeito do momento exato da vinda de Cristo, no dia do acontecimento, como será esse momento? Primeiro, Jesus disse que sua vida será repentina como um relâmpago. No verso 27 está escrito: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e brilha até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Sua vida será gloriosa, irmãos. No versículo 15 está escrito: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Vejam que é algo espetacular, algo sobrenatural e maravilhoso ao mesmo tempo. A minha glória será na volta de Cristo. Jesus, irmãos, veio de forma humilde, nasceu como virgem pobre, de uma família simples, ele de uma origem pobre, nasceu numa manjedoura, que foi o lugar de colocar animais. Ele teve uma vida humilde materialmente, até para ser sepultado. Jesus precisou de um sepulcro emprestado, de um túmulo emprestado, está na humildade de Cristo. Mas a volta de Jesus será totalmente diferente. Jesus irá voltar envolto de glória, com grande poder, com grande majestade, para julgar as nações, colocando todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Jesus não perderá nenhum dos seus escolhidos, irmãos. Está escrito no versículo 31: e ele enviará os seus anjos com grandes sons de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos quatro vezes de uma com a outra extremidade dos céus. Jesus veio com o poder manso, irmãos, humilde, para ser abatido e sacrificado por todos nós, mas voltará como um leão rugindo para julgar todas as nações. Irmãozinho, estou chegando aqui na conclusão. A volta de Jesus, irmãos, ninguém tem controle, ninguém sabe. Nós falamos sobre os sinais, os indicativos.
Assim como fala aqui também sobre a parábola da figueira, né, que à medida que a figueira cai com as folhas, ele começa a florescer, é sinal que o verão está vindo. Mas não fala sobre a hora exata. É mais ou menos por aí. Os sinais estão acontecendo, mas a hora exata ninguém sabe. No versículo 3 e 39 fala que, mas a respeito daquele dia, a hora quem sabe, nem os anjos do céu nem o Filho serão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não percebeu, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Jesus declara então, irmãos, que os sinais serão percebidos por todos, porém, alerta que a hora e o momento exato ninguém sabe. Muitos querem adivinhar, como eu já disse, na hora exata, vira e mexe, sai o que nós pegamos aí, um profeta que marca o fim do mundo, né? Quantas vezes nós vemos isso? Mais um sinal de Cristo disciplina. Muitos já falaram sobre isso, mas ninguém tem controle. Jesus falou, somente o Pai. Ele comparou que é o dia de Noé. Noé ficou 120 anos alertando, pregando sobre o dilúvio das pessoas, as pessoas não acreditavam, parece que elas viram Noé construir aquele barco, o sol quente, e falavam, a sombra está maluca. E as pessoas comiam, bebiam, se davam no casamento, mas que mal há essas coisas, que as pessoas viviam suas vidas normalmente. Não é essa a questão. O problema não está aí, as pessoas comiam e bebiam, se davam no casamento. O problema é quando isso é distração das pessoas para o principal na vida delas, né? Para o que nós estamos aqui. Você não precisa ter uma vida paranoica, né? Então, Jesus não deixa tranquilo, não preocupa com o dia, não. Vive preparado. Mas esse problema é quando isso se torna o Senhor de nossas vidas, né? As coisas terrenas roubam os nossos pensamentos de Cristo, se torna o principal das nossas vidas. Essas coisas vão se oferecer, até antes de nós, né? Talvez coisas que se resolvam rapidamente. E as pessoas colocam a sua fé nisso e se esquecem do principal. Esse é o problema. Isso que Jesus fala. As pessoas viviam normalmente, viviam distraídas, não se preocupavam com o que haveria de ocorrer e impactar todas, e impactar seriamente a vida de todos eles. Então, irmão, nós não podemos distrair com as coisas terrenas. Nós devemos sim viver nossa vida, trabalhar, realmente. Tem um exemplo que acho que tem 2 Tessalonicenses que fala que os irmãos estavam tão paranoicos, né, achando que a vinda de Cristo ia acontecer enquanto na época deles mesmo, eles ainda estavam vivos, eles deixaram de trabalhar e viraram peso na vida dos outros irmãos, porque falaram, vou trabalhar. Jesus está vindo aí, vai acabar com tudo, vai se encerrar. Então, um exemplo aqui, que a gente não deve fazer também. Deve viver nossas vidas sempre junto de Cristo, sempre nos preparando. O alerta de Jesus é forte. Por que o alerta de Jesus é forte? Porque não há outra oportunidade. Não adianta você pensar, né? A prova faz. Tem outra vida, né? Tem muitas doutrinas prévias, outra vida, outra. Vou viver assim tranquilo, e outra hora eu faço. Mas o alerta de Jesus é forte, porque não há outra oportunidade. A história desse mundo, como nós acontecemos, ela vai se encerrar definitivamente. E só existem 2 possibilidades. Ou você estará no meio da mudança terra, ou na combinação do crescimento da terra. Isso é sério, isso é muito verdade. A segunda vinda, porque pesa os tantos sinais, não será um dia óbvio, será um dia comum, um dia como hoje, talvez. Os sinais que antecedem a volta são claros, para que nós nos preparemos e estejamos atentos, mas não será um dia óbvio, como eu disse, será um dia comum. E na verdade, irmãos, se nós pararmos para pensar, realmente não é tão importante nós nos preocuparmos com o dia e a hora que Jesus vai voltar. É importante nós nos prepararmos. Porque se a gente parar para pensar, a gente não sabe o dia da manhã, e o momento que cada um tem para preparar são suas próprias vidas. Quem já se foi, o momento de hoje passou, o momento é enquanto estava vivo. Então, para todos nós, a vida passa muito rápido. Para todos nós, a segunda vinda de Cristo está muito próxima. Muito próxima. Não podemos agir como os irmãos no livro de Tessalonicenses, como eu disse, deixar até de trabalhar sobre a reunião demais, mas devemos estar sempre junto de Deus para que não sejamos pegos de surpresa. E apesar dos sinais, irmãos, das profecias de Jesus causar um certo temor, às vezes as pessoas veem isso aqui no livro de Apocalipse, então deixa muitas pessoas de cabelo pé, pessoas lerem lá no Apocalipse. Nossa, Deus, gostam de ler. Isso é um livro muito difícil de entender, um livro muito difícil de estudar. As pessoas acham que é só terror, para ele muito pelo contrário. As profecias que Cristo fala aqui nesse livro
fala no Apocalipse, é motivo de alegria para nós cristãos, é motivo que nós desejamos até que aconteça o mais rápido possível, porque é quando todas as coisas ruins passarão, todas as coisas erradas passarão, todo sofrimento, toda dor passará, toda lágrima será enxugada, como fala em Apocalipse. Então é o momento que nós devemos ansiar por esse momento. Claro que é uma tribulação, mas nós estamos com Cristo, nós estamos revestidos da armadura para que possamos passar por esse dia e estejamos eternamente com Cristo. E como essa preparação de diversas formas, mas em resumo, que estamos sempre em oração, como o nosso irmão Mar falou que ele diz, Deus olha os corações sinceros. Às vezes a pessoa tem muito conhecimento de Bíblia, a gente tem muita pessoa que é ateu, conhece a Bíblia toda, muita pessoa que dá a boca para fora, fala muito bem. Que bom que tem pessoas que conhecem muito a Bíblia e ainda assim tem um coração verdadeiro, melhor ainda. E nós devemos buscar o conhecimento dele para conhecer a parte histórica, que nós falamos aqui, que é a parte histórica nos dá essa segurança de saber que esse livro não é um livro único, de alguns que nem pensariam, isso aqui é história. Não, nós vemos que tudo aqui é história, a Bíblia é histórica, muito mais espiritual que histórica. Então nós temos que nos revestir em oração, com um coração sincero. Você tem erro, mas você não deve. Você quer realmente seguir a Cristo? Você tem erro? Mas continua. Porque a gente vê muitas igrejas, eu irmão tem erro, tem que ajudar, e eu não pode, irmão, você não tem jeito não. Para Cristo todo mundo tem jeito. Continue em Cristo, continue orando, continue se alimentando do pão espiritual, que é a palavra. Você pode ter certeza que você vai morrer pecador, porque todo mundo vai morrer pecador, mas você vai estar preparado para o dia tão esperado da volta de Jesus. E quanto mais nós nos alimentamos desse pão espiritual, nós devemos também buscar falar disso para mais pessoas, porque se a gente entender a importância que tem essa mensagem, a gente quer que todo mundo seja salvo. Eu falo que é uma dificuldade até mim mesmo, de às vezes ficar falando isso com as pessoas, eu estou permitindo dar abertura para isso, mas a gente deve falar do evangelho para as pessoas e falar às vezes até com a própria vida nossa. Ele faz uma postagem aqui da igreja, às vezes você posta no versículo bíblico. Existem infinitas maneiras de todo mundo estar pregando o evangelho, só para que mais pessoas sejam salvas. Então, irmãos, concluindo, é isso que hoje Jesus tem a dizer para você, para todos nós. A hora chega, já bate a porta, que nós não sejamos pegos de surpresa, mas que nós estejamos preparados para viver eternamente junto de Cristo na glória. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, Pai amado, muito obrigado, Senhor, por essa palavra que o Senhor nos deu nesse dia de hoje, Senhor Deus, como eu disse no início. Abençoe para que essa palavra entre em nossos corações, seja uma verdade absoluta, guie nossas vidas, Senhor, para que nós possamos resistir contra o poder nefasto do mundo, Pai, contra o seu povo, Senhor Deus, para que nós possamos não nos dobrar com todo mundo, Pai, não possamos adorar outras coisas, senão tão somente o Senhor. Continue nos santificando com a tua mão, continue nos abençoando para que nós sejamos desejosos de viver conforme o seu ensino, porque é o que é melhor para nós, né? Porque os nossos pecados leva para a tua boa para nós. Essa é a minha oração, eu peço o nome, amém. Nós estamos encerrando, vamos nos levantar para receber a bênção do Senhor, que está no livro 2 Coríntios 13. Então a bênção do Senhor está no livro de 2 Coríntios 13, que nos fala o seguinte: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. Amém. Pode sentar, irmãos. Alguns recados, alguns estudantes. Aniversariantes, nós temos um aniversariante muito especial, nosso querido irmão Michele. Te dou os parabéns no WhatsApp, mas eu moro com as famílias, Deus te abençoe, sua vida. Essa semana nós temos mais alguns aniversariantes. Além do Michele, que aniversariante hoje, temos a nossa irmã Camila, que está aqui. E a Rafaela, minha filha Rafaela, que também está aqui, está no aniversário. Pedir ao senhor Tássio, a sua oração, pelo aniversariante, por gentileza.
Amém. Muito obrigado, irmãos. Hoje nós temos alguns visitantes também, queria saudá-los. O Fábio, acho que vocês estiveram aqui antes, o Fábio, a Lívia, a Aparecida, a Sabrina. Sejam bem-vindos, volte sempre, as portas estão sempre abertas aqui. E o Edson também, o Edson é a primeira vez também, recebemos visto algumas vezes isso, seja bem-vindo também, volte sempre. E os recadinhos de sempre, nós temos nossos estudos aí nas quintas-feiras, tem sido um momento muito bom, muito importante, a gente está conhecendo mais a palavra de Deus, a parte teológica, histórica, que às vezes na leitura estudada a gente não percebe, então estudo muito abençoado, então um momento de oração que a gente está sempre orando aí pelas diversas causas, agradecimentos, e tem mais programações da igreja com eles, com os jovens, então você deseja. E é isso, irmãos. E antes de o Espírito de irmão, nossa irmã Maria, quer dar a palavra diretamente para os irmãos, passar a palavra para ela. Eu preciso de microfone, graças a Deus, e nossa igreja está cheia, em nome de Jesus. É a respeito do nosso encontro, dia 29, que já foi anunciado na semana passada. E sexta-feira nós temos a nossa reunião do grupo de mulheres da igreja da SAF para poder deliberar, decidir, são muitas coisas a serem definidas. E foi, graças a Deus, foi mesmo a nome que deu antes, né? A participação foi bem boa. E eu postei lá no grupo da SAF as atribuições de cada um, mas aquelas que não estiveram na reunião, pode nos procurar ou me chamar de privado, ou mesmo depois já colocar no nosso grupo do WhatsApp, o que ele deseja participar, o que ele deseja estar ajudando, porque o nosso encontro vai ser um encontro de toda a igreja, de toda a parte feminina da nossa igreja. E nós esperamos que seja realmente um sucesso, como foi o último que nós realizamos aqui, em nome de Jesus. E eu aproveito para fazer um pedido que aqueles que puderem, de uma forma geral, contribuir com algum brinde, coisa simples, coisa baratinha para o nosso sorteio, e também contribuir para o café que nós iremos oferecer logo após o nosso evento aqui no templo, lá embaixo do salão. E será café mesmo. Então, alguma coisa que algum irmão ou alguma irmã quiser contribuir, com alguma coisa que fizer em casa, ou que quiser contribuir com dinheiro, porque também nós vamos ter que comprar, porque não vai dar para todo mundo. Então, é só nos procurar a Alessandra também está com essa parte financeira, para que a gente possa realmente realizar um grande encontro aqui. E eu tinha imprimido vários convites, mas aí na hora de distribuir acabou os convites, eu vou fazer mais amanhã. E aí quem quiser, só me chamar também e falar que é um convite para poder entregar, está muito bonitinho, colorido. E que vocês estejam em oração, inclusive nós, mulheres da igreja, fizemos um propósito de todos os dias, às 7 horas da noite, estarmos num momento de oração com o objetivo de, se Deus está abençoando o nosso evento no dia 29 das mulheres. Então, aqueles que quiserem estar participando dessa jornada de oração conosco, às 7 horas da noite, com esse objetivo, estão todos muito bem-vindos. Eu sei que o Senhor vai responder às nossas orações. Então, divulguem nas suas redes sociais. Eu vou estar postando hoje à noite um vídeo oficial, porque deu um problema que alguns ficaram usando o endereço da igreja. Então, eu vou estar postando no nosso grupo da igreja, para que todos possam estar nas suas redes sociais. Muito bem, para o nosso irmão Israel, a rede social hoje é aquilo que mais tem divulgação. Então, até o nosso evento, dia 29, estejam postando, estejam convidando seus familiares. 28,
estejam convidando os seus familiares, seus amigos, seus colegas de trabalho, para que a gente possa realmente ter uma noite de bênção. Lembrando que nós vamos ter uma palestrante especial, que é a dona Vilma, mãe do nosso irmão Isaac, que é pastora da igreja, de uma das igrejas quadrangulares de Itaúna. Ela também foi enfermeira a vida toda, como nosso irmão aqui, e também é assistente do CAPS, que atende pessoas com problemas psíquicos. Então, é uma pessoa que realmente veio à nossa mente, porque Deus sabia que ela precisaria de estar aqui conosco nesse trabalho. Então, divulguem, gente, nas suas redes sociais, convidem seus amigos e familiares para estarem aqui, lembrando que é um encontro de mulheres. E aqueles que puderem contribuir com algum brindezinho, alguma coisa para o nosso café, é só nos procurar. E esteja em oração por esse motivo. Amém? Então é isso, irmãos. Quem puder participar da conversa da cidade, é um momento, tenho certeza, um momento muito prazeroso e um momento de comunhão cristã. E lembrando também, aqueles que puderem, a gente contribui espiritualmente, contribui também materialmente, com a nossa cesta básica, né? Nós estamos montando a nova cesta para que nós possamos abençoar mais uma família estável. Então é isso, irmão. Boa paz. Então boa paz, irmãos. Boa noite, boa semana e amém. Amém.